meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Olha só, hoje em dia o mundo evolui tão rápido, né? Tem um tanto de tecnologia nova, tem umas comidas doidas novas, agora tudo é gourmetizado, né? Que ao longo desse processo todo, algumas marcas que você sempre esteve acostumado a usar ou a comprar, né? Foram por limbo. Mas espera aí, que ponto que isso aí sumiu que eu não tô sabendo de nada? Pois é, rapaz, tem várias marcas que você vai ter esse estalinho hoje. Eu ainda vou destruir a sua... Eu adoro destruir a sua infância, hoje ainda tem isso, hein? Porque nós vamos falar de marcas gigantes que faliram e você nem percebeu. Mas primeiro, você sabe que nós estamos chegando no 1 milhão aqui, né? E você não pode perder a oportunidade de ver os vídeos do Nerd Show. Nerd Show é uma marca que não pode sumir, então faz o seguinte, ó, inscreve aqui embaixo, clica nesse botão gigante vermelho aqui, ó, e badala esse sininho aí, meu filho, porque todo domingo, às 11 horas da manhã, tem um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra você. E também não esquece que agora tem o podcast do Nerd Show, hein? Quarta-feira, a cada 15 dias, quinzenalmente, né? Tem o podcast do Nerd Show. Se você não sabe o que é um podcast, é um programa de rádio, né? Basicamente é um programa de rádio do Nerd Show. A gente vai falar sobre coisas nostálgicas, várias coisas que a gente não fala aqui no canal, porque não cabe, né? A gente vai falar lá, vai tá muito bom, vocês não podem perder. Você quer ouvir, mas não entende nada de podcast? Só entra lá, ó, www.nerdshow.com.br. Você pode ouvir no site, você pode baixar o MP3, você pode assinar no seu celular, no Android, no aplicativo que você quiser usar. Assina que assim que sai um novo podcast, você também recebe. Então tá bom, né? Dito isso, vamos agora para as nossas marcas que sumiram, porque tem muita coisa e a gente tem que falar de todas. Então, vambora. A primeira marca que eu vou falar hoje é uma que você não consegue falar sem completar o slogan dela, né? Eu duvido que você consiga fazer isso. Quando eu falo Arapuã, não dá vontade de falar ligadona em você? Olha só se você lembra do comercial. Quem é? Sempre é muito bom passar numa loja Arapuã, porque aqui você encontra tudo mais barato. Olha só, TV Sanyo 20 polegadas com controle remoto em prestações fixas de R$ 59,90 mensais. Só na Arapuã você encontra uma oferta como essa. TV Sanyo 20 polegadas com controle remoto em prestações fixas de R$ 59,90 mensais. Passe na Arapuã, aqui você vai ver as melhores ofertas. Arapuã, ligador de você. A Arapuã era uma loja muito grande de eletrodomésticos, né, que ficou bem famosa, principalmente na primeira metade dos anos 90. Mas, infelizmente, ela foi pro saco, né, e eu vou te explicar o porquê. A Arapuã abriu em 1957 em São Paulo. E no primeiro momento ela não era uma loja de eletrodomésticos, né, ela era uma loja de tecidos. Até que o pai do Jorge Wilson Cimeira, né, passou essa loja pra ele. Ele tinha maiores planos para Arapuã, que nesse momento nem chamava Arapuã ainda. Ele viu que o futuro talvez seriam os eletrodomésticos, né, e o primeiro eletrodoméstico que ele começou a vender foi um liquidificador da Valita. A partir daí, a Arapuã começou a crescer, né? Mas ela não cresceu só em número de vendas. Ela cresceu também em produtos que ela tinha. Era um lugar que você podia comprar um pano, depois você podia entrar e comprar um liquidificador, você podia comprar uma vassoura, você podia comprar de tudo. E nos anos 80 ela começou a crescer bastante com essa fórmula, né? Só que o Jorginho teve uma ideia visionária, porque ele falou assim, gente, ó, o negócio é o seguinte, a gente tem muito produto aqui, mas isso vai dar uma treta daqui a pouco, entendeu? Porque tem de tudo aqui. E tem coisa que ninguém compra. Talvez se a gente fosse pros Estados Unidos pra ver o que tá rolando na Radio Shack, né, daquelas empresas gigantes, a gente ia ter uma ideia. E foi o que ele fez, né? Numa viagem aos Estados Unidos, ele começou a ver o mercado americano e viu que eles podiam se especializar em uma coisa só. E aí foi o grande pulo que teve a Arapuã. E depois disso, a Arapuã fez uma jogada estratégica no mercado que ninguém entendeu. Ela começou a faturar a metade do que ela faturava, mas começou a especificar mais os produtos, diminuiu a linha de produtos. Vendia só eletrodoméstico. Todo mundo achou que o Jorginho tava doido, né? Mas isso a longo prazo deu um resultado muito bom. A grande virada da Arapuã veio depois dos anos 90, né? Porque no início da década de 90, a Arapuã teve uma queda grande nas vendas, né? Acompanhando, todo mundo tava bem ferrado nos anos 90, pra falar a verdade. Todo o varejo. Mas depois que ela abriu o capital da empresa em 1995, e se você não sabe o que é abrir o capital da empresa, ela pôs a empresa no mercado e falou assim, ó, gente, quem quer investir na minha empresa, hein? Vamos pôr na bolsa de valores, e depois você abre o capital dessa empresa, você pode comprar ações dessa empresa. Então, várias pessoas falam assim, ó, Arapuã talvez seja um negócio lucrativo, eu vou comprar uma pequena porção dessa empresa. Só que depois dessa crise toda e desse pulo do gato que ele fez, em 1996, a Arapuã chegou a faturar 2,2 bilhões de reais. É bastante coisa, né? Nessa época ela chegou a ser a maior loja do varejo do Brasil. Só que pensa, ó, em 1996 estava o auge da Arapuã, né? Várias vendas, vários comerciais. Bolsa de ofertas Arapuã destaca desta vez uma grande promoção na linha de fogões e TVs. Toda a linha de fogões em 12 vezes sem juros e tem mais!
Toda linha de TVs em 12 vezes sem juros também. Fogões e TVs em 12 vezes sem juros. No Brasil inteiro é você que escolhe como comprar. À vista, carnê, cartão ou cheque. Corra, são só 3 dias. Eu disse 3 dias. Arapuã, ligadão em você. Só que em 1998, a Arapuã pediu concordata. Você sabe o que é concordata? É tipo assim, ó, eu tenho um tanto de dívida, né? E aí eu não consigo pagar essas dívidas. Então eu abro concordata, que quer dizer eu estou renegociando minhas dívidas. Eu falo assim, ó, gente, eu não posso pagar isso tudo agora. Se você me der uma parcela de 5 vezes sem juros e tal, ao longo de 12 meses, talvez eu consiga pagar isso pra você. Basicamente isso que é uma concordata. Mas o que aconteceu, né? Por que a Arapuã foi pro saco? Em, tipo assim, 96 ela tava super bem e em 98 ela já tava abrindo concordata. Várias empresas faliram nesse meio tempo aí no final dos anos 90, né? Muito até pela crise do mercado na Ásia em 1997, que foi uma crise global que começou a afetar todos os países, inclusive o Brasil. Porque como que muitas dessas empresas vendiam nessa época, né? Na base do carnezinho pré-datado. Você comprava uma coisa e recebia um carnê gigante, assim, ó, cheio de prestações pra você pagar. Só que veio a crise. Aí o pessoal perde o emprego. O juro vai lá no alto, né? O negócio que ia 20% começou a ser 40%. O pessoal não pagava, ela não recebia e tá pronta a treta aí, né? Por isso que a Arapuã foi pro saco. A concordata foi em 1998, mas ela fechou mesmo em 2003. Aí tem várias tretas ao longo da história, né, do que aconteceu, mas o que você pode não saber é que a Arapuã mesmo fechou, mas o CNPJ dela tá aberto e tem uma loja em Belo Horizonte e na região periférica ali de São Paulo, né, que chama Sete Belo. É uma loja que vende roupa, mas é do mesmo dono da Arapuã. Mas nada que seja gigante igual foi a Arapuã, que era ligador em você, né? Mas como é que é? Você já trabalhou na Arapuã? Você já comprou alguma coisa lá? Você lembra de alguma propaganda? Então compartilha com todo mundo aqui nos comentários que a gente quer saber. Mas vamos falar agora de outra gigante dos anos 90, não só dos anos 90, né? Acho que a gente pode chamar da gigante do século do Brasil, de tão velha que ela é. É claro que você deve lembrar da Mesbla, olha só. Porto Alegre, Belém, Salvador, Santo André, Maceió, BH, Piracicaba, Manaus, Rio Grande de São Paulo, Aracaju, São José, Curitiba, Goiânia, Niterói, São Luís. Na Mesbla, o maior Natal do Brasil. Mais bonita, mais completa, em um Natal como nunca se viu. Se você é mais novo, você não deve lembrar da Mesbla, entendeu? Mas a Mesbla, nos anos 90, era como se fosse assim, você quer qualquer coisa, você vai na Mesbla. Na Mesbla, você conseguia comprar um presente pro seu filho e um Opala. Sério, eu tô brincando, um Opala, olha só. Meus amigos, vocês me conhecem, eu sou o Barbosa Filho. Estou aqui na Mesbla da Avenida do Estado e comprei um Opala. O preço é bem menor do que você imagina. E você escolhe o modelo e a cor. E tem mais, hein? Com um pouquinho de conversa, você sai com tudo isso. Olha só, turma. É joia. Mesbla é na Avenida do Estado. E se você não sair da Mesbla de Opala pelo menor preço de São Paulo, eu não me chamo Barbosa Filho. E fim de papo. Dava pra você comprar uma lancha também, barco, né? Dava pra você comprar locomotiva. Gente, na Mesbla dava pra você comprar de tudo. Tanto é que as lojas da Mesbla eram gigantes, né? Eram prédios que eles mesmos construíam. Então sempre eram uns galpões gigantes pra colocar esse trem todo pra dentro aí. Literalmente esse trem. Mas a Mesbla não é originalmente brasileira, né? Ela foi fundada em 1912, mas como uma filial de uma loja francesa que se chamava Mestre e Blattger. Só que era uma filial que o pessoal não tava muito importando, sabe? Ele falou, no Brasil tem um negocinho lá. Eu não tô nem aí não. O negócio fazendo dinheiro mesmo aqui na França. Até que o Luiz Lassanier, né, que é um empregado de uma filial dessa empresa lá na Argentina, recebeu o cargo máximo dessa empresa e começou a administrar os negócios. Mas ela só virou Mesbla mesmo em 1939, que eles fizeram um concurso interno lá na empresa e falaram assim, gente, qual que seria o melhor nome para essa empresa? Aí uma das moças falou assim, podia ser Mesbla, que é a junção de mestre, né, mes, e Blattger, né, que é blá, Mesbla, entendeu? Muito criativo. Nossa, essa pessoa devia receber um aumento, né? Devia trabalhar no marketing. Teve uma coisa interessante que no auge da Segunda Guerra Mundial, a Mesbla passou por uma turbulência ali. Porque como era uma empresa francesa, e a França meio que apoiava ali, dava um consentimento para Adolf Hitler, eles acharam que talvez isso podia abalar a imagem da Mesbla, mas o pessoal já tinha associado como uma empresa brasileira e não teve problema nenhum. Mas o auge mesmo da Mesbla foi nos anos 80, que como eu falei, você podia comprar de tudo na Mesbla. Só que isso também foi ruim pro negócio, porque além de ter tantos produtos assim, eles terem comprar tantas coisas, a loja em si era muito bagunçada, né? E quando a concorrência começou a aparecer com umas lojas mais arrumadinhas, os produtos mais, né, mais importadinhos, porque o brasileiro adora produto importado, isso deu uma minada na loja, né? Tanto é que ela passou de primeiro lugar de vendas do varejo para terceiro lugar nessa época.
mas só que eles não são bobos nem nada, né? Começaram a contratar um pessoal novo, os melhores profissionais do varejo, e em 1986 ela foi eleita pela revista Exame a melhor empresa do Brasil. E tem vários comerciais da Mesbla que você deve lembrar também, olha só. A Mesbla, minha filha, tá parecendo Miami, cheio de brasileiro e assim de coisa importada pra comprar. Tô quase louco, ó, importado. Excuse me, da onde é isso? Please. É um porta-retrato de Taiwan. Que maravilha, a vendedora fala português, né? Igualzinho Miami. Não dá pra não comprar, é irresistível, a pessoa não aguenta. Mãe merece. Na Mesbla tem tipo 19 mil. Filhinho, olha essas calças por 19 mil. Também tem colete só por 19 mil. Eu quero um presente Mesbla e um grande Natal. Um grande Natal. Tem na Mesbla. Tem presente, tem qualidade, preço tem também. Eu quero um presente Mesbla e um grande Natal. Mesbla, o Natal do Brasil. Então, mas o que aconteceu, né? Por que a Mesbla foi à falência? Primeiro que ela tinha 40 diretores, então imagina pra você tomar uma decisão numa empresa que tem 40 caciques mandando um negócio. É muito difícil. Outra coisa, como o pessoal tinha muito medo da inflação nos anos 90, que era uma coisa que tinha acontecido, a Mesbla fez muito estoque de mercadoria. E com essas crises que tiveram no final dos anos 90, elas acabaram não vendendo, então o negócio ficou parado lá. E fora que, com a abertura do Brasil pro mercado internacional, começaram a chegar algumas lojas que vendiam produtos, vamos dizer, mais avançados do que a Mesbla. A Mesbla vendia de tudo, mas não vendia de tudo bem, e foi o que acabou minando a Mesbla aí. Em 1997, a Mesbla entrou em concordato, que eu já te expliquei o que é, e aí veio um empresário que chama Ricardo Mansur para comprar as ações da Mesbla, né? Comprou 51% para tentar recuperar essa estrutura toda. Ele também comprou uma empresa que chamava Mapping, né? Que é uma empresa que também faliu nos anos 90, que você deve lembrar, e o plano dele era recuperar essas duas empresas e fazer uma fusão. Mas só que isso não deu certo, e em 1997 não aguentou o tranco e o negócio foi pro saco. Agora vamos falar de uma das maiores empresas do Brasil. E você pode até não ter usado muito, porque na época não era muito barato, mas você com certeza lembra da Varig. Olha só. No Brasil ou pelo mundo inteiro, toda hora, em todo lugar. É tão importante um amigo na hora de viajar. Deixa a gente te levar, vem com a gente, vem voar. Deixa a gente te levar. Varig, a gente vai mais longe por você. Então, a Varig chegou a ser a maior empresa da aviação brasileira. Era uma empresa tão boa que chegou a ser referência no mercado mundial. Por que ela era tão boa? Porque tinha vários destinos, né? Os aviões eram de boa qualidade pra época e o serviço de bordo era muito melhor do que a concorrência. Isso a gente atesta mesmo porque hoje em dia é só água, né? Tem empresa que nem água dá. Então, a Varig é uma empresa brasileira, mas ela foi fundada por um imigrante alemão em 1927. E ele se chamava Otto Ernst Mayr. Então, o Otto já tinha tentado fazer uma empresa de aviação em outros estados do Brasil, mas ele só conseguiu abrir a empresa dele no Rio Grande do Sul. Por isso que o nome da empresa é Aviação Aérea Rio Grandense, e no primeiro momento ele comprou um avião que chamava Hidroplano Dornier Wal. Se você não entende nada de avião que nem eu, é o mesmo avião do Tico e Teco, os defensores da lei. Só que o primeiro trajeto que ele fazia não era pelo ar, entendeu? Era, mas não era, porque ele sobrevoava o Rio Grande. Ele fazia a travessia do rio. E esse avião tinha capacidade de 9 pessoas. Só que em 1941 tem a Segunda Guerra Mundial por aí, né? E o Otto, que é um imigrante alemão, ele precisa defender o esquema lá do país dele. Então o que ele faz? Ele passa o comando da empresa pro funcionário mais antigo que ele tinha na época. E depois que ele faz isso é aí que a empresa começa a decolar, entendeu? Com vários comerciais tão bons quanto essa piada. Olha só. Estrela brasileira no céu azul, iluminando de norte a sul. Varig, Varig, Varig. Viaje pelo Brasil sem parar, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Da próxima vez, vá de Varig. Mais voos sem escala. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. 520 quilômetros. Everybody! Vá de Varig, vai.
Você pode até não acreditar, mas a Varig foi usada como modelo para várias companhias aéreas, inclusive internacionais. Mas o que aconteceu, né? Por que uma empresa que é referência no mercado internacional vai pro saco? A Varig tinha um serviço ótimo, mas um serviço ótimo quer dizer mais investimento, você gasta mais com isso. E nos anos 90 começou a chegar uma empresa mais barata que começou a crescer bastante, que era a TAM. Então a TAM tirou grande parte do mercado da Varig. Outra empresa que chegou nessa época foi a Gol, que tomou também uma grande parte ali do mercado. E somando essa treta toda, né, um custo mais baixo das outras empresas. E ainda depois do 11 de setembro, que teve uma crise na aviação mundial, que as várias empresas, várias viagens foram canceladas, a Varig não aguentou o tranco e infelizmente ela fechou as portas. Mas você já andou de Varig? Você trabalhou na Varig? Você lembra alguma coisa da Varig? Põe aqui embaixo nos comentários e manda aí pra galera pra gente discutir e saber da sua experiência. Nos anos 90 também vários bancos foram pro saco, né? Por exemplo, teve o Banco Bamerindos, que foi, infelizmente. Teve o Benja aqui em Belo Horizonte, que foi incorporado pelo Itaú. Mas tinha um banco gigante que também foi pro saco e se lembrava muito dele por causa do Ayrton Senna. Você lembra do Banco Nacional? Olha só. Ayrton, volta às pistas! Vamos lá, torcida! Vale a pena ver de novo o grande campeão nacional! Então, o Banco Nacional ficou bem famoso por dois motivos. Um, patrocinar o Ayrton Senna e dois, patrocinar o Jornal Nacional. Com o prestígio do Banco Nacional e das empresas do Grupo Nacional, você vai assistir agora a uma emissão jornalística. Agora você parou pra pensar o seguinte, ó, você notou que Jornal Nacional e Banco Nacional tem o Nacional nos dois? E se eu te falasse que o Jornal Nacional tem esse nome por causa do patrocínio do Banco Nacional? O Nacional do Jornal Nacional veio por causa do banco. Por quê? Porque o Jornal Nacional no início era um projeto embrionário da Globo, então eles queriam um patrocínio pra isso, entendeu? É por isso que eles colocaram esse nome, mas acabou ficando. Mas o legal do Banco Nacional é que ele ficou famoso por patrocinar os esportes, ele foi o primeiro banco a começar a fazer essa história toda. Tanto é que o nome do fundador do Banco Nacional é o nome do estádio do Mineirão aqui, que é o Governador Magalhães Pinto. O Banco Nacional foi fundado aqui em Belo Horizonte em 1944 por dois irmãos, o José e o Valdomiro Magalhães Pinto. O José foi governador aqui de Minas Gerais e colocaram o nome dele lá no Mineirão. Mas o que você deve lembrar do Banco Nacional mesmo era o boné azul do Ayrton Senna. Tiveram várias campanhas com ele. Valeu, Ayrton. A torcida nacional comemora com você. Nacional, o banco que está a seu lado. O Banco Nacional era um dos maiores bancos do Brasil, né? Mas na década de 90 ele começou a ficar meio ruim das pernas ali, né? Mas em 1994 ele foi socorrido pelo Proer. O que era o Proer? Era tipo assim, o governo falando assim, ó, gente, meu Deus do céu, os bancos vão tudo quebrar. Então vamos emprestar dinheiro pra eles, depois eles pagam a gente, tá tudo certo. Mas não foi o que aconteceu. Porque o governo injetou 15 bilhões de reais e em 1995 o banco faliu e o governo só conseguiu reaver um pouquinho mais da metade, né? Então foi assim, mais uma treta histórica para esse país chamado Brasil. E em 95 essa parte do banco foi incorporado pelo Unibanco e o Unibanco foi incorporado mais tarde pelo Itaú. Então se você quer um bonézinho azul, você liga pra sua agência do Itaú, fala com o seu gerente, fala assim, eu queria um boné azul do Ayrton Senna. Eu não fiquei sabendo que vocês compraram o Banco Nacional. Faz esse teste aí, ó. Se você conseguir um boné, põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, que eu vou ligar também. Agora, você tá preparado? Gente, essa aqui, eu tenho certeza que você não lembra que ela acabou, mas todo mundo já foi. Porque no final dos anos 90, né, os computadores começaram a ficar mais acessíveis. E o que surgiu com isso? Uma empresa de lan house. Você lembra? Você já foi numa lan house? Você já jogou com seus amiguinhos, jogos todos lá? Pois é, rapaz. Só que a primeira lan house do Brasil se chamava Monkey. Você deve lembrar da Monkey, porque foram mais ou menos 60 lan houses espalhadas aqui pelo Brasil. A primeira Monkey em São Paulo abriu em 1999.
1998, né? E esse conceito de Lan House começou primeiro lá na Coreia do Sul. Como é que começou? Em 1998, a Blizzard, que é a mesma criadora do Diablo 2, lançou um jogo que chamava StarCraft. Aí eles pensaram o seguinte, ó, a internet ainda só tem aquela internet de escada meio ruinzona das ideias, né? E se a gente montasse um lugar cheio de computador em rede, para os grupos de amigos irem lá e jogarem esse negócio uns com os outros, né? Aí, esse negócio vai ser bom, hein? A gente podia cobrar por hora e tal, vai ser um negócio bom. E em 1998, aqui no Brasil, o que começou a fazer sucesso foi um jogo novo que se chamava Counter-Strike. Nossa senhora, bons tempos esses, né, gente? Nossa senhora, esse aí todo mundo pegou. Inclusive, uma vez eu consegui tomar um headshot de faquinha nesse jogo. É uma coisa que impressionante, né? Ninguém conseguiu fazer isso até hoje. E depois que a Monkey entrou no mercado, várias lan houses começaram a explodir por aí. E vários jogos começaram a vir disponibilizando essa versão em LAN. E tem vários jogos que a gente jogou nessa época, né? Por exemplo, Need for Speed Underground. Nossa senhora, quando toca aquela musiquinha. O pessoal jogava também muito Age of Empires, Age of Mythology, tem vários jogos, né? Põe aqui embaixo qual o jogo que você jogava mais na Lan House, conta aí pra mim. Mas depois da segunda metade da década de 2000 ali, né? As Lan Houses começaram a perder força no mercado com a chegada da banda larga, né? A internet começou a ficar mais acessível pro público, foram colocando nas casas e a Lan House até não fazia muito sentido. Tanto é que em 2010 a última unidade da Monkey foi pro saco lá em São Paulo. Bom, meu amigo, se você gostou desse vídeo, faça o seguinte, ó, me ajuda a dominar o mundo. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Deixa o seu joinha aqui embaixo. Tem alguma empresa que faliu e ninguém tá lembrando? Põe aqui embaixo nos comentários também que eu quero saber. E não esquece de ir lá conferir o podcast do Nerd Show, hein? www.nerdshow.com.br. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus.